Suportando pressões com graça e coragem. É assim que se gerencia a vida em tempos de crise. Porque a crise, ela pode nos oferecer a oportunidade ou possibilidades ou a destrutividade. Nós escolhemos. Os chineses falam muito isso. A crise nos traz as oportunidades ou a destrutividade. Quando nós conseguimos gerenciar o medo, o estresse que uma crise nos provoca, nós conseguimos acessar as possibilidades, ou seja, as boas soluções de uma crise. Porque a crise ela possibilita crescimento, evolução, um salto qualitativo. Só depende da pessoa saber gerenciar esta crise. Então, por exemplo, o que é o estresse? A definição bem assim literal do estresse. O estresse é uma adaptação a uma demanda, é uma adaptação do corpo físico, digamos assim, a uma demanda. Então, uma adaptação rápida a uma demanda qualquer do externo. Então, o corpo se adapta rapidamente àquilo. O estresse, ele advém da necessidade da rapidez da adaptação. Então, uma pessoa quando está na crise, eu costumo usar esse exemplo, é como se a pessoa estivesse dentro de um copo. Então, ela está dentro do copo, ela só vê aquela forma do copo, né? E, de repente, ela consegue sair de dentro do copo para poder olhar outras faces daquela situação. Ou seja, encontrar as boas soluções para aquela crise. Algumas vezes, um coach pode ajudar uma pessoa a sair de dentro desse copo, um psicoterapeuta pode ajudar a sair dentro desse copo. O que significa sair de dentro do copo? Significa olhar para as boas soluções, olhar para as possibilidades e não somente para o problema, somente para a situação de crise. Pois é, essa é uma situação assim bem nova, existem até estudos bem intensos em cima dessa expressão estresse cibernético. Se a pessoa passa, por exemplo, o dia inteiro lá no meio corporativo, na empresa, vendo e-mails, respondendo e-mails, ou trabalhando com Excel, com planilhas, com Word, né, sistemas de vários de informática. Daí ela fica 8 horas lá dentro e daí ela vai para casa. Quando ela chega em casa, ela entra no Facebook, ela entra no Orkut, sai do Orkut, vai para o MSN, ou seja, é uma proliferação de informações absurda para a mente daquela pessoa. Então, o estresse cibernético significa isso, ela tem uma demanda acentuada demais de informações, é como se ela não desligasse a mente nunca. E o cérebro é muito interessante isso, porque o cérebro ele tem um funcionamento parecido com o sistema digestivo nosso. O que significa isso? O cérebro precisa de tempo para assimilar e digerir algumas informações. E o estresse cibernético ele se dá por conta da pessoa não ter este tempo. O número de informações que nós temos hoje no nosso dia a dia é como se nós recebêssemos informações via esguicho de bombeiro. Ou seja, é muita, a pessoa não dá conta. No passado, a pessoa tinha tempo de planejar, ela recebia a informação, daí ela digeria aquela informação. O Natal levava um tempão assim para chegar, por exemplo, né? Então a pessoa tinha um ano inteiro para planejar as situações. Hoje em dia não. Existem alguns mitos do estresse. Eu, para esse trabalho, escolhi 4, que eu entendo que são bem atualizados e bem frequentes nas pessoas. Então, o primeiro mito é assim: os homens se estressam mais do que as mulheres. Isto é definitivamente um mito. Por quê? Porque está comprovado cientificamente por inúmeras pesquisas e vários estudos em diferentes universidades, né, conceituadas, que é assim: a mulher acaba se estressando muito mais do que o homem. Por quê? Porque ela tem dupla jornada de trabalho, então ela trabalha no meio corporativo, depois ela chega em casa, ela dá conta ainda das demandas daquele lar. Algumas vezes ela tem, ou quase sempre, o marido que também precisa de atenção e cuidados, daí ela tem as crianças e ela ainda tem a questão
do universo feminino. O que é o universo feminino? É cuidar da vaidade, cuidar, né, da depilação, do corte do cabelo, das unhas, né, do emagrecimento, porque tudo isso ainda é uma alta exigência das mulheres do nosso mundo contemporâneo. Então, o que acontece? Por conta de toda essa jornada tão ampliada de atividades, a mulher acaba, sim, se estressando bastante mais do que o homem. O que é estressante para mim é estressante para você também. Não funciona assim. Por quê? Porque emoções são diferentes de sentimentos. Isso para nós é muito claro hoje, depois do advento da neurociência. O que significa isso? Emoções são a forma como nós apreendemos o mundo, ou seja, os estímulos visuais, os estímulos auditivos, os estímulos olfativos. Então essas são as nossas emoções. Quando essas informações entram por esses canais todos, elas transformam-se em sentimentos. Por quê? Porque há toda uma transformação dessas emoções de acordo com a minha realidade individual, de acordo com a sua realidade individual. Então, sentimento é algo muito individualizado, que é diferente das emoções, que é tão generalizado. Então, o que acontece? Uma pessoa que viveu num campo de concentração, na época da Segunda Guerra Mundial, duas pessoas que viveram a mesma situação de estresse, elas têm respostas diferentes. Existe um exemplo bem interessante que é assim, um homem, um criminoso, um homicida, ele teve dois filhos com 11 meses de diferença entre o nascimento de um e outro, né? E aí os dois cresceram e se desenvolveram e tudo mais, e o primeiro dos meninos, ele, depois da adolescência e tudo, ele partiu para a vida criminal também, tornou-se um homicida e um estelionatário e um sequestrador. E o outro menino, que tinha nascido 11 meses depois, formou-se em direito e constituiu uma família, e era um menino super voltado para trabalhos voluntários e constituiu sua família, teve 2 filhos também. E aí um dia numa entrevista, né, entrevistaram os dois e falaram, mas vocês dois são irmãos e tiveram uma trajetória de vida tão diferenciada uma da outra. Aí o primeiro respondeu assim, mas também com o pai que eu tive, eu só podia ser o que eu sou. E o segundo respondeu a mesma coisa. Sim, com o pai que eu tive, o que mais você esperaria que eu fosse? Né? Então, quer dizer, os dois tiveram o mesmo pai, a mesma criação e respostas para aquela vida, para aquela situação bastante diferenciadas. Então, no passado, há 20 anos atrás, acreditava-se, as pesquisas comprovavam, que sim, que as pessoas que trabalhavam muito e desta forma tão apressada e tão... eram workaholics e podiam ficar doentes com mais facilidade. Nos últimos 5 anos, isso transformou-se, o resultado dessa pesquisa transformou-se no seguinte sentido. Fica público e notório que as pessoas que têm muitas atividades e conseguem gerenciar essas atividades sentem-se mais produtivas, elas se sentem bem de estarem produzindo resultados, elas se sentem bem de ter autonomia e conduzir a própria vida nos próprios punhos, né? Ou seja, isso não estressa, isso só eleva a autoestima, né? A forma, então, como ela gerencia tudo isso, o que as pesquisas atuais comprovam é exatamente assim, ó, é a hostilidade que esta pessoa tem sobre as atividades que ela estiver conduzindo. Então, ela pode fazer muitas coisas, mas se ela fizer com amor, com presença, com dedicação e não com esforço, porque esforço é diferente de dedicação, né? A pessoa não precisa se esforçar para nada, ela precisa dedicar-se às situações. Então, a forma como ela se dedica, se é mais amorosa ou menos amorosa, é que determina o índice de estresse. Vamos imaginar a personalidade A e a personalidade B. Então,
A personalidade B são pessoas assim mais calmas, mais sossegadas, que têm uma resposta às adversidades mais calma, né? E a personalidade tipo A seria uma personalidade mais agitada, né? O problema não é a agitação, é a forma como ela reage. A personalidade tipo A, ela é uma personalidade que tem respostas de hostilidade com mais frequência. E quando ela tem respostas de hostilidade com mais frequência, ela está sobrecarregando todo o organismo dela. Por quê? Porque quando a gente tem uma resposta de fúria, de hostilidade sobre qualquer situação, o cérebro, o sistema imunológico, o sistema endócrino, ele entende assim, que é uma situação de fuga ou de luta. É assim que o nosso organismo reage. Então, se a pessoa tem picos de raiva ou de hostilidade várias vezes ao dia ela vai estar sobrecarregando as suprarrenais, sim, ela sobrecarrega o pâncreas, ela sobrecarrega o coração, ela sobrecarrega todo o sistema dela, várias vezes ao dia. Então, quando chega no final da tarde, ela está exaurida e absolutamente estressada. Por quê? Porque as frequências de resposta de agressividade foram muito maiores do que uma pessoa do tipo B. Nós podemos usar uma outra analogia, que é, imagina você um copo com água e açúcar. Quando nós mexemos esse copo com água e açúcar, o açúcar ele turva esta água, né? Com o passar de alguns minutos, se nós deixarmos o copo parado ali, esse açúcar desce e a água fica límpida novamente. Então, a nossa mente é a mesma coisa. Os nossos pensamentos, que são tão agitados e ágeis, turvam a nossa mente. E por isso nós ficamos estressados. Quando nós meditamos ou praticamos yoga ou respiramos de uma forma mais profunda, é como se nós então baixássemos esse açúcar e a mente fica límpida novamente. Como eu costumo dizer, na nossa bandeira está escrito ordem e progresso. Só tem progresso se tem ordem. Eu diria que só tem gerenciamento do estresse se tiver ordem. Então, existem algumas formatos mesmo, bem simples da gente gerenciar o estresse, que é assim, quando a gente tem à noite, por exemplo, nós podemos fazer uma listagem de todos os compromissos que temos para o dia seguinte, ou pelo menos os mais prioritários. Por quê? Porque na medida em que nós fazemos esta listagem, nós retiramos da mente este compromisso, nós colocamos no papel. Então a mente libera-se daquela informação que ela tem que estar ali carregando. Porque não existe gerenciamento de tempo, acho que é importante falar isso também, não existe gerenciamento de tempo, existe gerenciamento da mente. Então, gerencie sua mente e não o seu tempo. Então, esta é uma dica para a gente gerenciar a mente. Então, tiramos aquelas informações daqui e colocamos no papel. Isso é simbólico para a mente, ela realmente ela relaxa. Organizamos a roupa, por exemplo, que vamos utilizar no dia seguinte, aí a gente não precisa ficar correndo atrás da roupa, pensando na roupa que vai usar no dia seguinte, né? Acordar alguns minutos antes de todo o ritual que temos de tomar café e tomar banho, aquela coisa toda, e praticar uma meditação ou alguns exercícios, espreguiçar, enfim, alguma coisa assim onde a pessoa esteja em contato com ela, pelo menos por 15 minutos, porque depois que ela sair do quarto, ela vai estar envolta por muitos compromissos e muitas pessoas, e poucas vezes naquele dia ela vai ficar sozinha. E uma das formas que nós temos de recarregar as nossas baterias é ficando sozinhos mesmo.